Shabbat Shalom, meus amados. A palavra do Eterno nos diz: Zahor etion ha-Shabbat le-Kadisho. Lembra-te do dia de Shabbat para o santificar. Neste segundo comentário da Parashá Vayeri, nós vamos meditar no texto de Bereshit, Gênesis, capítulo 49, versículo 13, que diz assim: nós vamos tratar da profecia de Jacó para o seu filho Zebulon, que é uma das 12 tribos. Diz assim: Zebulon habitará na praia do mar, ele será porto de navios, e o seu termo estender-se-á até Sidom. Só esse versículo dessa Parashá Vayeri. E eu gostaria também de mencionar que na versão da Bíblia King James atualizada, diz assim no verso 13: Zebulon habitará na praia do mar, ele será porto de muitos navios. Então, aqui nós vemos que Zebulon habitará na praia do mar e será porto de muitos navios. Ocorre que quando da divisão da terra de Canaã pelas tribos de Israel, Zebulon ele não ficou em contato com o mar. Ele ficou a alguns quilômetros do mar Mediterrâneo, do chamado Yangadol, E aí você observa que essa situação de Zebulon e essa profecia dada por Jacó, ela não se cumpriu imediatamente. No tempo de Débora, da juíza Débora, que também Zebulon estava ali pronto, foi uma tribo muito fiel, porque estava ali pronto para guerrear contra os inimigos de Israel, Isso está em Juízes, capítulo 4, e nós vemos que inclusive tem uma profecia muito interessante envolvendo o Mashiach e Yeshua, em Isaías, capítulo 9, que diz assim, a partir do verso 1, que diz assim: mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida, envelheceu nos primeiros tempos. Envelheceu aí quer dizer, foi desprezada nos primeiros tempos, a terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tempos a enobreceu, junto ao caminho do mar, além do Jordão, na Galileia das nações. Porque ali, o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam na região da sombra da morte resplandeceu a luz. Foi Yeshua. E Yeshua, inclusive, cresceu, foi criado ali na cidade de Nazaré, que é na região de Zebulon. Amém? Então você observa que esse aqui foi cumprido. Zebulon, no início, era uma terra desprezada, mas ali, por aquela terra, passou Yeshua. Mas, isso daqui é um comentário sobre o território de Zebulon. Mas aquela profecia de Jacó, lá na Torá, que nós lemos nessa Parashá Vayeri, ainda não havia se cumprido, porque Zebulon não estava em contato com o mar. Amém? E ali nós vamos observar, meus amados, que no próprio livro de Deuteronômio, na Torá, também Moisés, ele faz uma profecia sobre as tribos, e para Zebulon, Moisés ele faz a seguinte profecia: e de Zebulon disse Moisés: Zebulon, alegra-te nas tuas saídas. E ele fala aqui no verso 19, em relação às tribos de Zebulon e Issacar: eles chamarão os povos ao monte, ali apresentarão ofertas de justiça, porque chuparão a abundância dos mares e os tesouros escondidos da areia. Mas Zebulon ainda não estava, nessa época de Moisés, também não estava em contato com o mar, E nem na época de Yeshua, que é muito tempo depois de Moisés. Então, Zebulon, ele vai ganhar um grande destaque, vai se cumprir essa palavra de Jacó para o seu filho Zebulon, dada há 4.000 anos atrás, há cerca de 4.000 anos atrás. Ela vai ser cumprida agora, meus irmãos, no século XX, ao final da Primeira Guerra Mundial, um pouco depois da Primeira Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial já começa. Na Primeira Guerra Mundial, nós vamos ter a chamada, no final da guerra, já no dia 23 de setembro,
de 2018 vai ter a chamada Batalha de Haifa, né? Essa Batalha de Haifa, ela ocorre, né, ali e pelas forças britânicas contra o Império Otomano. E ali o Império Otomano, ele perde a cidade de Haifa, que é na região de Zebulon, né, abrange a região de Zebulon, e ali, aquela cidade de Haifa, em 2018, vai sofrer um processo, né, de reconstrução, né? Então, o que acontece? Aquela cidade, ali vai ser feita a construção de um porto que hoje é o maior porto de Israel. E a cidade de Haifa, que é o porto de Haifa, né? O porto de Haifa é o principal porto de Israel hoje. É o maior dos 3 principais portos marítimos internacionais de Israel, que inclui os outros 2 são o porto de Asdod e o porto de Eilat, mas o maior deles é o de Haifa, a cidade de Haifa que está na terra de Zebulon. Que maravilha! Então, em 1933, foi inaugurado o Porto de Haifa, menos de 100 anos atrás, né? Menos de 100 anos atrás. Então, em 1933, foi inaugurado o Porto de Haifa, o principal porto internacional, e aí sim, cumpriu a palavra que Jacó deu para Zebulon. Zebulon habitará na praia do mar, ele será porto de muitos navios. E é coisa interessante, queridos, que aqui ele é um porto de águas profundas, que opera durante todo o ano e serve a navios de passageiros quanto a navios de carga. Anualmente, mais de 22 milhões de toneladas de mercadorias passam pelo porto de Haifa. Aleluia! Com mais de 1.000 pessoas trabalhando no porto. Então, essa promessa que Jacó deu para Zebulon há 4.000 anos atrás, cumpriu agora, meus irmãos, menos de 100 anos. Amém? Então, essa promessa ficou 4.000 anos para ser cumprida. A promessa da Torá. Isso é um grande significado. Por quê? Porque a Torá está viva, meus irmãos. A Torá está se cumprindo nos nossos dias. As palavras de Jacó e as palavras de Moisés. Porque ele diz aqui, Moisés, porque ele se alegrará com a abundância dos mares e os tesouros escondidos da areia. Então, Zebulon, ele está ligado a essa parte do mar, mas o tempo todo ficou fora. Tinha até um pequeno porto, de pequenos barcos na Idade Média, mas depois também acabou aquele porto pequeno, né, que era também bem 3.000 anos depois, mas um porto pequeno. O cumprimento da palavra de Jacó foi agora, século passado. Louvado seja o nome de Adonai. Isso é para mostrar, meus irmãos, que a Torá está viva. Cada palavra da Torá está se cumprindo. E eu queria trazer para os irmãos uma palavra também da Torá, né, uma palavra do Novo Testamento a respeito da Torá. E nós vimos agora que a profecia de Jacó na Torá, no primeiro livro da Torá, se cumpriu agora há menos de 100 anos atrás. Ficou 4.000 anos para ser cumprido, meus irmãos. Amém? Você vê que de Yeshua até agora são 2.000, foram 2 vezes o tempo que Yeshua viveu até agora. Veio ao mundo na primeira vinda até agora, 2 vezes, 4.000 anos para ser cumprida, mas foi. Aleluia. E eu queria mostrar para os irmãos, aleluia, que a gente vê que a Torá é válida, e Yeshua falou, né, que a Torá, ela é válida até que o céu e a terra passem. Está em Mateus, capítulo 5, 18. Amém? E é interessante que em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3, diz assim, meus irmãos: que ninguém vos engane de modo nenhum, porque o dia
do nosso encontro com o Mashiach, não se dará antes que venha a apostasia e que seja manifestado o homem. As Bíblias botam, as versões aportuguesadas botam o homem do pecado, mas não é isso que está no original, meus irmãos. Diz que o homem que é contrário à Torá, o destinado à perdição. O que Paulo escreve ali, meus irmãos. Inclusive na Bíblia judaica completa está escrito o homem que se separa da Torá. Aleluia! Está bem traduzido na Bíblia judaica completa, no Novo Testamento de David Stan também está bem traduzido, amém? Porque em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3, trata o anticristo como o homem que é contra a Torá. Meu Deus do céu. E continua, né? E ele diz aqui, o apóstolo Paulo, ainda falando sobre o espírito da injustiça, né? No verso 7 diz assim, porque esta separação da Torá opera em segredo, mas permanecerá oculta até que o que a detém seja tirado do caminho. Então, veja bem, só que nas traduções está dizendo assim, porque o mistério da injustiça opera até que aquele que o detém seja retirado. Mas na tradução correta, meu amado, na versão correta, está dizendo assim, porque esta separação da Torá, ou seja, irmãos, tudo que prega contra a Torá é pregação do anticristo. Essa que é a grande verdade, meus irmãos. Amém? O original de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3, chama o anticristo de o homem que é contra a Torá. E no verso 7, em vez de mistério da injustiça, diz assim, porque esta separação da Torá, né, que está no original, meus irmãos, queridos amados, que cada um de nós saiba discernir que o anticristo vai vir, mas o caminho dele está sendo preparado por todos aqueles que pregam contra a Torá. Porque no texto do Novo Testamento, o anticristo, ele é chamado como um homem que é contra a Torá pelo apóstolo Paulo. Em 2ª carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2, no versículo 7 e também no versículo 8, que diz assim, então, aquele que incorpora a separação da Torá será revelado. Só que nas Bíblias está dizendo, então o iníquo será revelado, mas não é isso. O que está dizendo é aquele que incorpora a separação da Torá, aquele que é contra a Torá. Então, meu amado, às vezes você pode estar vendo pessoas que são contra a Torá, que dizem que o servo não precisa guardar a Torá. Essa será a pregação do anticristo durante a grande tribulação. Mas o caminho dele está sendo preparado por todos que dizem que não precisa guardar a Torá. Por quê, meus irmãos? É exatamente esses religiosos ou essas igrejas que dizem, ou esses templos, ou essas religiões, ou essas congregações que pregam que o servo não precisa observar a Torá, não precisa cumprir a Torá, eles que estão preparando o caminho do anticristo. Porque na Bíblia Sagrada, no original, o anticristo é chamado aquele que é contra o cumprimento da Torá. Queridos amados, mas a gente vê, a Torá está válida. Por quê? Não só porque Yeshua disse, não só porque Paulo disse, mas nós vemos até as profecias da Torá se cumprindo nos dias de hoje. Aquela profecia que nós lemos na Parashá Vayeri, sobre a tribo de Zebulon, que iria, né, navios, muitos navios, seria porto de muitos navios, se cumpriu há menos de 100 anos, 4.000 anos depois. E hoje a cidade de Haifa tem um porto de Haifa, e ela vai até as encostas do Monte Carmelo, onde o profeta Elias clamou ao Eterno e fogo caiu do céu. Essa é a cidade de Haifa. Ali, Zebulon
Ali, Yeshua, ali na terra de Zebulon, perto de Haifa, na cidade de Nazaré, Yeshua foi criado. Louvado seja o nome de Adonai. E ali Zebulon hoje é um porto. É o principal porto de Israel. Amém? Um grande porto e que cumpriu a palavra, tanto de Jacó, em Gênesis 49, 13, como a palavra de Moisés em Deuteronômio 33, 18 e 19. Que o Espírito de Adonai continue falando ao teu coração. Meu amado, examine a Torá. Obedeça a Torá. Não seja você, meu irmão, minha irmã, mais um a preparar o caminho do anticristo. Não, você tem que ser um que se prepara para o arrebatamento da igreja de Yeshua HaMashiach. Louvado seja Deus, porque aqueles que são contra a Torá, pode ser quem for, meu amado, está pavimentando o caminho do anticristo, mas aqueles que cumprem a Torá, eles estão pavimentando a vida eterna. Queridos amados, louvado seja Deus, que o Espírito Santo continue falando ao teu coração, meus amados. Shalom, Shabbat, Shalom, que o Eterno abençoe a todos. Amém e amém.